Boa noite, meus amigos. Vamos dar continuidade na nossa aula de inflamação, tá certo? É, Na segunda-feira vamos ter aula prática, tá certo? Então não percam, a gente vai fazer aqui, vamos mostrar algumas lâminas sobre o nosso assunto e vamos discutir esses assuntos, tá certo? Vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre mediadores inflamatórios e os padrões da inflamação aguda, padrões morfológicos, tá? Da inflamação aguda. Então a gente vai explicar esses dois processos hoje. Bom, das moléculas que muito importantes como mediadores químicos são as quimiocinas, são um dos principais, tá? Da inflamação é o principal. As quimiocinas são moléculas produzidas por granulócitos, monócitos, linfócitos em menor extensão, tá certo? Produzidos por essas aqui e que fazem com que haja maior produção de moléculas de adesão, tanto nas células da linhagem branca, como nas células endoteliais da parede dos vasos, tá certo? Então essas quimiocinas, elas ajudam por exemplo, os monócitos, os macrófagos, os neutrófilos, né, a se aderirem às paredes das células endoteliais e conseguir atravessar e fazer a diapedese, né? E a diapedese, tá? Essas células produzem esses receptores, né? Devido a agentes que estimulam, agentes exógenos ou agentes endógenos. Agentes exógenos, né? São substâncias produzidas por patógenos, por exemplo, LPS. É uma proteína encontrada em bactérias gram-negativas. Peptidoglicanos são peptídeos encontrados nas bactérias gram-positivas, tá certo? Então, a presença dessas moléculas estimula a produção de quimiocinas. Agentes endógenos, o próprio sistema complemento estimula a produção dessas moléculas, melhorando o tráfego, né, de células de defesa de dentro dos vasos para os tecidos. Fora isso, também tem os leucotrienos e até algumas citocinas, como a interleucina 8. Tá? Só para lembrar, as quimiocinas é um tipo de citocinas, tá certo? Em geral, a quimiocina está relacionada com adesão. Mas é só isso? Não, tem outros efeitos. E esses outros efeitos vocês vão ver em imuno ou vão ver em uma outra situação. Tá bom? Vamos em frente. É, Qual é o efeito dessas moléculas, né, exógenas no nosso corpo? Né? Por exemplo, o que o LPS é capaz de fazer? Tudo depende da quantidade. Tudo depende da quantidade, tá certo? Em baixas quantidades, a LPS ativa a produção de TNF. TNF estimula, ele também, além disso, ó, produzir TNF, estimula também a interleucina 1, estimula a interleucina 6 e 8, todas elas são pró-inflamatórias, que produzem óxido nítrico, tá? E um fator ativador de plaquetas, tá? Bom, qual é a consequência disso? Consequência dessa via aqui todinho, ó, nós temos três vias: em pequena, em média e em grande quantidade. Em pequena quantidade, baixa quantidade, ela tem efeito local. Essa via tem efeito local, causando ativação de monócitos e macrófagos, ativando a produção de receptores pelas células endoteliais, selectinas, integrinas, ativando o complexo do sistema complemento C3A, C5A, que são anafilatoxinas, tá certo? Bom, já em quantidades mais moderadas, já um pouco maior, né? Quantidades mais moderadas, no cérebro, ela pode causar febre, que é o efeito das infecções, né? Causando febre no cérebro. No fígado, né? Ativa, por exemplo, as proteínas C reativas, certo? Sinal de infecção. Então, isso já é um efeito mais sistêmico. E se a quantidade de LPS aumenta, os seus efeitos vão ainda cada vez mais aumentando. Olha aí, em altas quantidades de LPS, essa resposta aqui se torna muito exacerbada,
causando baixo débito cardíaco. Opa, o coração começa a ter uma diminuição, baixo débito cardíaco, baixa resistência periférica, o volume de sangue começa a diminuir, tá? Isso pode também levar a lesões nos vasos sanguíneos, trombose, SID e a SARA, que é a síndrome respiratória aguda, certo? E tudo isso aqui leva a um choque séptico. Então vejam, depende da quantidade de LPS presente, certo? Nós temos esses efeitos locais, sistêmicos e choque séptico, que é o extremo, tá certo? Lembrando que o LPS é uma proteína encontrada nas bactérias gram-negativas, tá certo? Vamos em frente. E existem vários outros mediadores químicos também que são produzidos pelas células, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles mais na frente. Aqui a gente pode mostrar, ó, histamina, serotoninas, enzimas lisossomais, né? Quem são os produtores, prostaglandinas, leucotrienos, o PAF, ó, certo? Nitrocitocinas, fator de ativação de coagulação, tá? Fator do sistema sinina, coagulação, ó, sinina, e a próprio sistema complemento, tá certo? Então, vamos dar continuidade, né? Vimos citocinas e quimiocinas e vamos ver agora as aminas vasoativas. Na sequência, a gente vai falar sobre o sistema de cascata, um pouquinho, complemento de coagulação e essininas e o metabolismo do ácido araquidônio, tá certo? Vamos lá. As aminas vasoativas. Opa, aminas vasoativas. Nós temos duas. Histamina e serotonina. Histamina e serotonina. Por que elas têm esse nome? Porque elas têm um grupamento amina. Aqui, ó. NH. Tá certo? Por que são vasoativas? Porque elas têm efeitos sobre a parede dos vasos sanguíneos. Por isso são vasoativas. A histamina, produzida principalmente por mastócitos e é encontrada, além de ser encontrada em mastócito, também é encontrada em basófilo e plaquetas, né? Efeito estaminérgico. Você está com alergia, né? Lembra dos mastócitos? O mastócito está relacionado aos processos alérgicos, certo? E o mastócito libera a quantidade de histamina, tá? Dependendo de onde ele libera essa quantidade de histamina, nós podemos ter lesões físicas, reações imunológicas, tá? Ativação do sistema complemento, levando à produção de as anafilatoxinas C3A, C5A, tá certo? Ativação, o que a histamina faz? Ativação da interleucina 1 e interleucina 18, pró-inflamatórios. E aqui a principal característica das histaminas, ó, causam vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Tá certo? Causam vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Então a histamina é produzida por mastócitos, é produzida por basófilos e plaquetas. O mastócito, a gente diz que ele está sempre no sangue, basófilo está sempre nos tecidos, tá certo? Mas a plaqueta também tem esse efeito. Pode também liberar, tá, histamina. Bom, e aí no caso da alergia, nós temos um efeito aqui da histamina em relação ao mastócito, certo? As células vão produzir IgE, esse IgE é capturado pelos mastócitos, e toda vez que os mastócitos se enchem de IgE na sua superfície, eles começam a produzir, olha aqui, ó, grande quantidade de vacúolo cheio de histamina. Um determinado antígeno pode estimular, deixa eu explicar direitinho. Um determinado antígeno pode estimular os mastócitos, tá? Como é que isso vai, como acontece a estimulação? Antígenos estimulam a produção de anticorpos, principalmente anticorpos IgE. O IgE sendo liberado, ele é capturado pelo próprio mastócito. E quando ele é capturado pelo mastócito, faz com que o mastócito produza grande quantidade de vacúolos ricos em histamina. Tá? Quanto mais IgE vai se ligando nesses receptores, mais vacúolos cheios de mastócitos eles vão produzindo. Até que, tá vendo aqui a IgE?
Quando tem duas IgE próximas e o antígeno consegue se ligar aos dois ao mesmo tempo, opa, isso é um gatilho. Faz com que o mastócito libere de uma vez só as histaminas que ele produziu. E aí vai causando os efeitos estaminérgicos pelo corpo, né? Coceira, vermelhidão, a irritação na pele, né? A coceira na pele, tá certo? Vômito, diarreia, são os processos alérgicos, tá? É o clássico da alergia, tá bom? Vamos em frente. Outra amina vasoativa também muito importante é a serotonina. Peraí, Eduardo, serotonina não é aquele neurotransmissor do cérebro, né? Não está relacionado com a felicidade? Tá, sim, mas olha só, ele também tem outro efeito. Ele é vasodilatador também, tá certo? Presente principalmente em plaquetas e células enterocromafins, tá certo? Vão procurar se inteirar o que são células enterocromafins. Aqui, ó, enterocromafins. Vão procurar para ver o que elas são, tá? Mas está relacionado com o sistema endócrino, tá certo? Vai atrás. Tem ação semelhante à histamina, é liberado também pelas plaquetas, tá certo? Quando ocorre agregação plaquetária. Outro efeito na hipertensão arterial e na manifestação da alergia, tá certo? Bom, outros mediadores inflamatórios que também se tornam ativos é o sistema complemento, que aí eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas o próprio sistema complemento se torna ativo. O sistema complemento faz parte da resposta inata da nossa resposta imunológica, tá certo? Causando ativação dos processos inflamatórios, tá ok? Temos também o sistema de cininas. Opa, sistema de cinina. Vamos lá. Gera peptídeos vasoativos a partir de proteínas plasmáticas, os cininogênios, tá certo? Olha aí, cininogênios, através de proteases especiais chamadas calicreínas. Opa, olha aqui, ó. Então nós temos a pré-calicreína, que é ativada pelo fator 12 da coagulação. Aí produz calicreína. Quando a calicreína cai nos tecidos ou no plasma, o que ela faz? Ela se torna ativa e ela vai quebrar a cininogênio. Na hora que ela quebra, a cininogênio produz uma outra molécula chamada bradicinina, tá certo? Produz a bradicinina. O que a bradicinina faz? Ela é uma molécula que tem efeito aqui, ó, aumenta a permeabilidade vascular. A bradicinina, ela é um peptídeo, só para vocês terem uma ideia, ela é um pequeno peptídeo de 9 aminoácidos apenas. Olha aí, um peptídeo tão pequenininho, 9 aminoácidos. Então, esse peptídeo liberado na corrente sanguínea causa o aumento da permeabilidade vascular, aumentando a passagem de células dos vasos para os tecidos, causa a contração da musculatura lisa, tá certo? Vasodilatação em alguns locais e pode causar dor quando injetado na pele, por exemplo, na forma de veneno, tá certo? Existem alguns tipos de venenos, de abelhas, por exemplo, que dói muito quando a gente, né, recebe aquela picada da abelha. Por que dói muito? Porque o veneno de abelha, além de ter histamina, ela também tem bradicinina. E a bradicinina causa dor, que a gente conhece, característico da ferroada do veneno da abelha. Tá? Outros fatores também ativados, que podem se ativar no processo de inflamação, é o próprio sistema de coagulação. Né? Na via intrínseca, nós temos o fator de Rangemann, que é o fator 12. Esse fator ele é uma via de interseção para várias outras vias, tá certo? Então, esse fator ele é chave, né? Ele é produzido pelo fígado na sua forma inativa, tá certo? Assim, quando a gente fala fator 12, ele está inativo. Quando ele está ativo, ele é quebrado, tá? É ativado pelo contato com colágeno, membrana basal ou pela plaqueta ativa. Olha aí o que torna ele ativo.
É o contato com o colágeno dos tecidos. Lembre, o colágeno ele está por debaixo das células endoteliais. A membrana basal, que também está por debaixo das células endoteliais. Ou a própria plaqueta, quando ela está ativa, né? Esse fator, ele é uma via de interseção para 4 sistemas ao mesmo tempo. Ele pode ativar o sistema das sininas, bradicinina, levando à vasodilatação, sistema de coagulação, né, ajudando a formação de trombos para parar a hemorragias, fibrinogênio, quebrar trombos que foram formados e viajaram, então começa a se desgarrar, certo, das regiões hemorrágicas e ativa o próprio sistema complemento para gerar uma resposta inflamatória, gerar uma resposta imunológica naquele local. Então aqui a gente não vai dar tempo de a gente falar sobre essa via, mas olha só, daqui o fator de Rangemann, que é produzido pelo fígado. Quando ele entra em contato com colágeno, membrana basal ou até plaqueta, ele se transforma em fator 12A. E aí o fator 12A ativa cascata das sininas, aí vai pré-calicaína e calicreína, produz bradicinina e dá aquele efeito de vasodilatador. Tá certo? Ativa a cascata de coagulação sanguínea para parar processos hemorrágicos, tá certo? Além disso, ó, cascata do sistema de complemento, tá? Ativa também aqui, ó, sistema fibrinolítico aqui, ó, tá certo? Porque a calicreína, ela transforma plasminogênio, que está no sangue, em plasmina. E a plasmina produz a fibrina, que é a base para a formação dos coágulos. Tá certo? Tá bom? Então vamos lá, vamos em frente. A via que eu falei para vocês da COX-2 está relacionada aqui, ó, com essa via que a gente chama de via do ácido araquidônio ou metabolismo do ácido araquidônio. O ácido araquidônio são moléculas que são produzidas a partir das fosfatos, dos fosfolipídios de membrana, tá? Então a célula ela vai ativar a fosforilação desses fosfolipídios de membrana, por exemplo, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, eles vão ser convertidos em ácido araquidônio. E aí o ácido araquidônio ele vai ativar a via da ciclooxigenase e a via da lipoxigenase, que causa ativação da resposta imunológica. Tá certo? Que causa ativação da resposta imunológica. Essa via vocês vão ver ela mais profundamente na farmacologia, que são os medicamentos que são os AIMES e os não AIMES, né? E essa via também, ela está um pouco hoje ligada, só para vocês terem uma ideia, com o nosso amigo ácido, com o nosso amigo vírus do coronavírus, tá certo? Com o nosso vírus amigo coronavírus. Também, né? Vamos lá. Aqui então, os fosfolipídios de membrana, quando ativos, por exemplo, fosfolipase A2, que é a enzima que faz isso, produz o ácido araquidônio. O ácido araquidônio vai estimular a produção de leucotrienos, prostaglandinas e tromboxanos. Olha só, os leucotrienos, eles têm efeito quimiotáxico, é o principal efeito, tá certo? Depois nós temos as prostaglandinas, que têm um efeito sobre a dor, a vasodilatação, a febre. Outro, tromboxanos, causam agregação plaquetária, tá certo? Mas vocês vão ver isso mais em farmacologia, tá? Obrigado. E bora falar. Isso aí foram todos os mediadores inflamatórios, tá certo? Então dê uma lida sobre eles, vamos tentar estudar sobre eles, porque esses mediadores inflamatórios vão cair, tá bom? Inflamação, né? Os padrões morfológicos da inflamação aguda. Né? Quais são os tipos de padrões morfológicos de inflamação aguda que existe? O primeiro aqui, ó, inflamação serosa. Inflamação serosa, tá certo? É o extravasamento exagerado de um fluido
que, dependendo do tamanho da lesão, é derivado do plasma ou da secreção de células mesoteliais que recobrem as cavidades peritoneal, pleuro e pericárdio, tá? Chamado de efusão. Um exemplo clássico aqui é isso aqui, ó. O que é isso aqui? É o calo. O calo, ele causa o que a gente chama de uma inflamação serosa. O que acontece? O extravasamento de líquido. Você tem uma lesão, o tecido foi repuxado, e como ele foi repuxado, soltou-se, se desligou-se das camadas do tecido conjuntivo, ó, tá vendo? Tecido epitelial se desligou do tecido conjuntivo. E esse local de desligamento enche de líquido. Enche de líquido. Encheu de líquido, formou o calo. Formou as bolhas. Tá certo? Essas bolhas podem ser tanto de um calo, como pode ser também de queimaduras. Tá certo? Isso é um exemplo de inflamação serosa. Tá certo? Inflamação serosa. Inflamações fibrinosas. Inflamações fibrinosas, tá certo? Vamos lá, é uma lesão mais grave e de maior permeabilidade vascular, tá certo? Geralmente, a formação de um exudato fibrinoso no espaço extravascular, tá ok? Geralmente isso aqui vai ocorrer em locais que tem as membranas, as pleuras, tá certo? Vai acontecer entre a região das pleuras e os outros tecidos, tá? Enchendo esse material, e esse material nessa área vai ser substituído por tecido fibroso, por isso que é chamado fibrinoso, tá? Então, por exemplo, os principais lugares que isso acontece: na pleura, no pericárdio, peritônio. Então aqui eu tenho uma região de pleuras que começa a se encher de líquido e nós temos muito tecido, muitas células inflamatórias, tá certo? É característico na inflamação de tecidos que recobre as cavidades corporais, como meninges, o pericárdio e a pleura, tá certo? É geralmente nessas regiões de tecido seroso, quer dizer, de membranas, que isso vai acontecer. Quando o exudato fibrinoso não é removido, estimula a formação de tecido de cicatrização. E deu para entender? Quer dizer, quando esse tecido ele não é filtrado, não é retirado esse excesso de líquido dele, ele fica preso lá dentro, esse tecido estimula o processo de cicatrização. E essa pleura, ela perde aquela flexibilidade que ela tinha. Qual é a função da pleura? É proteger, fazer com que o tecido fique deslizando entre os outros tecidos, né? Um órgão deslize em relação a outro órgão. Agora não. Agora ele vai criar um tecido fibroso, né? No meio dessa membrana. Um exemplo clássico é a pericardite fibrinosa, que é o que a gente está vendo aqui, ó, certo? Você não tem a membrana mais, você tem agora um tecido todo cheio de fibra, fibrinoso, que é o pericárdio. O pericárdio agora foi substituído por isso. Nós temos também a inflamação supurativa ou purulenta. Essa aí você já conhece, que é o tipo de necrose, né, de liquefação. Formação de quantidade de pus ou exudato purulento constituído por neutrófilos, células necróticas e edema. Então esse é mais fácil, é o mais fácil de todos, né? Os excessos são coleções localizadas de tecidos inflamatórios purulentos causados pela supuração dentro de um tecido, ou órgão ou espaço confinado, tá? Isso aqui nós temos, por exemplo, isso aqui, uma apendicite aguda supurativa. Quer dizer, nós temos uma região do apêndice cheio de pus no seu interior, tá certo? Essa região aqui é material purulento que ficou preso. E um outro exemplo são as úlceras.
que na realidade são feridas, buracos, né, nos tecidos, tá? Produzidos justamente por uma esfoliação excessiva e local do tecido inflamado necrótico, certo? O tecido vai necrosando, vai morrendo e ele vai aprofundando, formando a ferida que é essa úlcera. Pode ser a ruptura de um tecido inflamado ou não também, tá certo? E assim terminamos essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E esperamos dúvidas lá no nosso chat, ou no nosso Moodle, tá ok? Ou no Google Meet. Meninos e meninas, tudo de bom para vocês.